Fiquem em pé. Abra suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 11 até o 14a. Jeremias, capítulo 29, de 11 até o 14. Amém? Leiamos então a palavra do Senhor que diz, Jeremias 29, de 11 a 14. Leiamos então, diz a palavra: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal, para vos dar um fruto e uma esperança, um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Que Deus abençoe a palavra do Senhor no seu coração. Podeis tomar assento, minha amada igreja. Eu não vi, irmão Reginaldo, tá aí? Não? Muito bem. Então nós temos alguns avisos a dar, está impresso aí no nosso boletim. Aqueles que têm um boletim dá para acompanhar, e se você não tiver, ouça, né? Nós temos então na terça-feira o culto no lar do irmão Claudionor, Neuci, e também do nosso irmão Salvador, né? Neuci, dá um tchauzinho aí, né? Está ali convidando toda a igreja para se fazer presente no seu lar, né? Fica ali, aqui perto, no Jardim Itaipu, próximo ali, aquele supermercado novo que abriu, né? Então, é fácil encontrar, e eu gostaria muito de contar com a sua presença, e com certeza ela também, né? Aproveitando, lembrando que no dia 27 desse mês, nosso irmão Salvador fará 95 anos, né? Então não é todo dia que alguém faz 95 anos. E a Neuci prometeu fazer um bolo para nós, não é? Então a igreja se sinta convidada, tá? Guarde esse dia 27, uma sexta-feira, para nós estarmos nos alegrando na casa do irmão Salvador, comemorando aí os 95 anos de vida daquele amado e querido irmão. Na quinta-feira, o culto aqui às 20 horas, com apenas a mensagem transmitida, e o tempo, né? Antes da mensagem, nós temos aqui para nós orarmos, para nós darmos testemunho e compartilhar aquilo que Deus tem feito e aquilo que nós precisamos que Deus faça em nossa vida. Então, esses são os avisos desta semana, né? Deus abençoe. Lembrando a igreja que já é fevereiro, tá? Então, nesse ano, né, nesse mês, todas as atividades estão normais. 18 horas, nós temos aí reunião de homens, reunião das mulheres, reunião das mensageiras, dos embaixadores, né? E assim que eu voltar de férias, nós teremos também a classe de doutrina. Então, você que ainda não se batizou, que Deus está falando com você, né? Ainda esse mês nós daremos início à classe de batismo, tá ok? Muito bem, temos mais alguns avisos. Sim, a irmã Deise, ela pediu para que a gente fizesse aqui uma chamada para a idade feliz. Tá no jeito aí, irmãos? Aquele negócio da Deise? Tá sem internet. Muito bem. Vou avisar a igreja que está sem internet. Oi. Sim, tá? Esse mês nós temos, né, na casa da irmã Neuci, no outro na casa do irmão Alberto Lustosa,
E no último, a irmã Cida. No outro, a Cristolândia pediu para que fizéssemos lá. Então nós temos, esse mês de fevereiro, estamos fechados, né? Agora para março, ainda temos aí duas terça-feiras em aberto. Se você quiser o culto no seu lar, fale com a gente. Tá? Então, falamos dos avisos. A Idade Feliz, então, nessa quarta-feira, às 2h30 da tarde. Todos, né, os jovens aí, acima de 60 anos, estão convidados. Tá bom? A Idade Feliz aí é um ministério muito gostoso. E a Deise, então, lembra aí os irmãos e as irmãs, né, que fazem parte desse ministério, que quarta-feira, a atividade normal. A Amanda também passou por cirurgia, tá? Ela sentiu algumas dores, ontem ela estava sentindo algumas dores, mas está bem, está se recuperando bem. E a igreja continue orando pelo seu pronto restabelecimento. Era esses os avisos que eu tinha a dar. Vamos cantar agora o hino de número 396. E eu estarei dando oportunidade a você que veio preparado à casa do Senhor e trouxe seus dízimos e oferta para adorar o seu Deus com a sua fazenda. Esteja depositando aqui à frente do gasofilácio. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi
Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Amém. Vou convidar o irmão Josué para que esteja orando. O diácono vai levar o microfone até o irmão. E assim o irmão ore agradecendo a Deus os dízimos e oferta trazida à casa do Senhor. Oramos. Senhor, nós te agradecemos por mais as oportunidades que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar, louvar, engrandecer, exaltar o seu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por nos mover até aqui, Santo Deus, e que o Senhor possa, Senhor Deus, mover, Senhor Deus, sobre essas pessoas que aí lançaram o gasto, o filaço, Senhor Deus, as suas ofertas, Senhor Deus, os seus dízimos, que as bênçãos dos céus lá registradas, Senhor Deus, na Bíblia, possa, Senhor Deus, vir, Senhor Deus, realizar sobre eles. E sobre aqueles que não puderam, Senhor Deus, ofertar devido, às vezes, falta de emprego, às vezes, que o Senhor possa também, Senhor Deus, estar provendo para eles, Senhor Deus, um trabalho ou algo que eles possam, Senhor Deus, também estar contribuindo com essa casa para que haja mantimento na casa do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome santo e eterno no Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos agora adorar o nosso Deus com o nosso grupo de louvor. Vamos estar cantando e adorando ao nosso Deus com os hinos, né? Juntamente com esse grupo maravilhoso que tem sido bênção e tem abrilhantado o culto ao Senhor. Boa noite, amada igreja. É sempre uma alegria estarmos aqui para louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Convido a igreja mais uma vez a colocar em pé. Louvar tem que ser em pé, né? Com os diafragmas trabalhando, enchendo, soltando a voz para louvar ao Senhor. E a primeira canção que nós entoaremos nessa noite tem por título Rompendo em Fé. E ele diz que a nossa vida será revestida do poder de Deus e nós, com ousadia, poderemos mover o sobrenatural. Cantando essa música ontem, né, ensaiando aqui, eu estava pensando, quando Jesus fala aos seus discípulos, né, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né, vocês poderão fazer que essa montanha saia daqui e vai para lá. E que Jesus está nos convidando é que nós possamos florescer a nossa fé, né, que nossa fé possa crescer a cada dia e que nós possamos estar realmente movendo o sobrenatural, acreditando em Jesus, no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer para as nossas vidas. Rompendo em fé. Isso. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida
do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Deus abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Ainda nesse espírito de louvor e adoração, nós queremos entoar a canção que diz adorador por excelência. E adorador não significa apenas cantar, entoar cânticos, mas adorador é aquele que vive uma vida para Jesus, que vive uma vida para honrar o nome e o seu sacrifício daquilo que ele fez. E é isso que essa canção vem nos dizer, que nós possamos ser mais do que um adorador, que nós possamos ser um adorador com excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai me acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Ainda nesse espírito de louvor, para encerrar esse momento, nós queríamos declarar quão lindo é e quão glorioso é o nosso Jesus, o seu nome e todo o seu poder. Lindo és. Glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza.
tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém. Deus possa ser engrandecido e louvado nessa noite. Os irmãos podem se assentar. Devolvo a palavra ao pastor. Muito bem. Como é bom, né? Estarmos na casa de Deus, nesse louvor, nesse clima, nesse momento gostoso. E eu quero, para dar continuidade nesse tempo bom na presença do Senhor, convidar nossos diáconos e diaconisas para compor a mesa, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Nós, como batista, nós temos duas ordenâncias: batismo e ceia, né? Então nós fazemos todos os meses, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, uma vez de manhã e uma vez à noite, tendo em vista que alguns irmãos, né, trabalham e não podem estar nos dois períodos. Então, para alcançar os irmãos, nós fazemos um mês, né, de cada. E eu convido a amada igreja, então, a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 29. 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, de 23 a 29. Amém? Leiamos então. Diz a palavra: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos estar orando com o nosso diácono Osmar, pedindo a Deus, né, as bênçãos para esse memorial que nós celebramos em obediência à sua palavra. Santo e eterno Deus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja sua, meu Pai, para te louvar e te bendizer, Senhor. Te agradecemos por este momento onde vamos participar da sua mesa, meu Pai, onde nos lembramos, ó meu Deus, da sua morte e ressurreição, meu Pai. Uma demonstração de amor, ó meu Pai, amor este que somente o Senhor poderia ter por nós, ó meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu para sermos os seus filhos e de tal forma o Senhor tem cuidado de nós, ó meu Pai. Que nós, neste momento, possamos estar aí refletindo, meu Pai, e nos entregando no seu altar de graça,
e reconhecendo o seu sacrifício na cruz. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Como batista, nós celebramos a ceia restrita. O que significa isso? Nós celebramos com os membros, né, da nossa igreja, aqueles que são batizados e são membros. Mas se você já é batizado, está frequentando outra igreja e se sinta preparado, também está convidado a participar da mesa, tá? Porém, a palavra de Deus sempre deixa claro que, por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Mas o Senhor também, aqui através de Paulo, a igreja de Coríntios e também a igreja batista no Maranhão diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. De repente, meu irmão, você chegou aqui também na casa do Senhor com alguma razão no seu coração que te entristece, ou com algum pecado, alguma falha, e você diz assim: não estou digno para participar da mesa. Quero dizer para você que você não deve deixar de participar, mas é um momento que você deve se entregar ao Senhor, examinar a si mesmo, confessar os seus pecados e pedir perdão ao Senhor. O Senhor, que é rico em perdoar, perdoará as suas ofensas, perdoará o seu pecado. Por isso eu quero dar alguns minutos para que você curve a sua cabeça e fale com o Pai Celestial e diga a Ele que você se arrepende do seu pecado, peça perdão e venha, participa da mesa do seu Senhor. Dentro de instante, a diaconisa Sônia estará quebrando o silêncio, orando por todos nós nesse sentido. Santo e eterno Deus, obrigada, meu Pai, por mais dessa oportunidade que nós temos, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor Deus, e juntamente, Pai, estar celebrando a Tua Santa Ceia, meu Deus. Obrigada, Deus, porque um dia Tu deste, Senhor, o Teu Filho para morrer naquela cruz, Senhor, para a remissão dos nossos pecados, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a ser cada dia melhores, Pai. Nos ensina, Pai, a ser cada dia mais agradecidos, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício, Pai. Nós só agradecemos por cada irmão aqui desta igreja, Senhor, porque escolheu estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, porque escolheu, Pai, estar no melhor lugar hoje, Senhor, agora, neste momento, para que juntamente, Pai, nós possamos partilhar, Senhor Deus, do pão, Senhor, e do Teu sangue neste momento, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e pela vida desta igreja, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a amada igreja agora a entoar um hino ao nosso Deus, de número 92 do cantor cristão. Enquanto nós cantamos esse hino, os diáconos e diaconisas estarão distribuindo os elementos da ceia. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui
para ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Alguém ficou sem receber o elemento pão, o elemento vinho? Se alguém ficou, faça o sinal. O diácono irá servi-lo. Alguém? Convido a amada igreja que fique em pé neste momento. Eu queria convidá-los a ler comigo o versículo 23 e 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Vai estar refletido aqui também. Leiamos numa só voz toda a igreja. Diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor e do sacrifício perfeito que Ele fez por nós, comamos todos juntos o pão. Pai Santo e Poderoso, graças damos a Ti, Senhor, pelo dia que o Senhor fez, ó Deus. Obrigado ao Senhor por essa igreja neste local. Obrigado a Deus pela comunhão que temos com cada irmão, ó Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esse amor incondicional.
Pai, que amor é esse, ó Deus, que entregou o teu filho em sacrifício, ó Deus, para que ele morresse, ó Pai, e ressuscitasse. Isso por amor a nós, que tão frágeis, tão pecadores nós somos, ó Deus. Mas te agradecemos, ó Pai, porque o teu amor nos salvou, ó Deus. Obrigado a Deus, porque mais uma vez nós podemos nos assentar à sua mesa, ó Pai, e partilhar do pão e o vinho, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim oramos no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Vamos ler também o versículo 24, em uma só voz. Diz, e depois... Peraí. Versículo 24 do capítulo 11, agora sim, diz a palavra: e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O 25, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória ao sangue vertido na cruz do Calvário, para lavar os meus, os seus e o pecado de todo aquele que crê. Bebamos todos juntos o cálice. Pai querido, graças te damos, Pai. Estamos aqui nesta noite reunidos em tua casa e podemos sentir a tua presença, a sua doce presença, Pai. Agradecemos a ti pelo amor incondicional, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pelo bem-estar de nossas famílias. Pai, continuamos sempre aqui à espera de ti. Pai, obrigado por tudo que tem feito e agradecemos o privilégio de estarmos aqui em tua casa, junto a ti, Pai, participando da ceia do Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, podeis assentar, o diácono e a diaconisa também. A palavra do Senhor diz que porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, nós proclamamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Amém? Eu quero agora, sem mais demora, convidar os nossos pequeninos, nossas crianças, para que venham à frente, juntamente, com os responsáveis que irão ministrar a esses coraçãozinhos. Muito bem, eu vou convidar a irmã Vanessa Belão Pereira, para que ore pelas nossas crianças. Vai levar o microfone de você ou você vem até a frente? Oremos. Pai de amor, na tua presença, Senhor, nós nos achegamos a ti. Gratos, ó Pai, gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós louvamos a ti, ó Pai, porque podemos estar na tua casa, Senhor, para ouvir sobre a tua voz, para entendermos do propósito em nossas vidas. E neste momento, Senhor, que os nossos corações estejam preparados, ó Pai, que nossos corações sejam terras férteis, ó Pai, para que possamos receber aquilo que vem dos céus, ó Deus. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, a vida dessas crianças, ó Pai, os seus professores, que eles sejam dirigidos por ti, ó Pai, e que cada criança, ó Pai, receba a ti em seu coração. E que onde quer que eles vão, ó Pai, que as pessoas possam ver que Cristo vive na vida dessas crianças e na vida dos seus lares, ó Pai. Que nós sejamos instrumentos, ó Pai, onde quer que vamos, ó Pai. Oh, meu Deus, que diminua eu para que tu cresça, Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão com Deus, minhas crianças, e até daqui a pouquinho.
Agora vocês, se não são mais crianças, abram suas Bíblias lá em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 40 ao 45. Marcos capítulo 1, de 40 a 45. Amém? Leiamos então a palavra que diz: aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, e vindas de todos os lugares. Pai bendito, muito obrigado pela palavra que acabamos de ler. Nós te clamamos, Senhor, porque através do seu Santo Espírito, o Senhor esteja aplicando ela em cada coração aqui presente. E assim, ó Deus, nos dando, Senhor, a correção necessária, nos dando a admoestação, nos dando também, Senhor, a edificação, e se for de sua vontade, que haja salvação na sua casa. Assim, ó Deus, nós queremos ouvir tão somente a sua voz, a soar em nossos ouvidos, e com a ajuda do Espírito Santo, que a sua palavra possa descer aos nossos corações, e que nós não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas saiamos daqui, Senhor, feliz, tocado pela sua santa e excelsa palavra, porque eu sei que todas as vezes que proclamamos a sua palavra, o Senhor tem uma conversa particular com cada um de nós. E assim, ó Deus, cuida de nós, porque nós precisamos do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, hoje eu intitulei a mensagem: Eu quero, Senhor. Eu quero, né? Porque essa palavra de Jesus que nós acabamos de ler, meus irmãos, igreja, mudou toda a vida de um homem. E esta mesma palavra pode mudar a sua vida também. Você crê nisso? Ela pode mudar a sua, a minha, a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E ela realmente se aplica nas nossas dores, nas nossas lutas, na nossa alegria e na nossa tristeza. Jesus estava numa cidade da Galileia quando esse homem, coberto de lepra, já no estágio mais avançado da doença que você pode imaginar, saiu daquele leprosário, rompe o isolamento na qual ele vivia e se aproxima de Jesus. Mateus capítulo 8 vai dizer que esse momento foi exatamente quando Jesus desce do monte, termina, né, o sermão do monte, que ele desce, esse leproso se encontra com ele, se detém na sua frente para clamar aquilo que ele precisava. Irmãos, as condições dos leprosos naquela época eram bastante humilhantes, porque eles enfrentavam essa doença, né, e muitos deles tinham feridas da sola do pé até o último fio de cabelo. Era algo assim deplorável, era algo lamentável, triste de se ver. E as pessoas acreditavam que aquela doença era fruto de castigo, de pecado, e também que era contagiosa. Por isso não queria os leprosos perto deles. E expulsavam da cidade. Eles ficavam a um certo distanciamento, chamado leprosário. Ali só tinha pessoas
que padecia dessa enfermidade. Não havia compaixão, não havia amor, havia só repúdio. As pessoas tinham nojo, tinham medo e preconceito e não queria saber daquelas pessoas. Mas ele se achega a Jesus. Ele, mesmo estando num estágio avançado, diz a palavra que ele saiu daquele lugar. Saiu daquele local onde havia somente enfermo. Ele rompe aquele isolamento que ele era obrigado a viver, devido à lei. Devido à lei. E se aproxima de Jesus. De acordo com o texto que lemos, né? Ou melhor, e ele ouve a palavra que Jesus profere, que muda toda a sua vida. E de acordo com o texto que nós lemos, o que você precisa fazer para receber esta palavra de Jesus, que pode mudar tudo na sua vida? O que você precisa realmente fazer? Qual é a sua atitude em relação a Jesus e a sua palavra? Que atitudes são necessárias àqueles que desejam receber de Jesus a palavra que pode mudar? Pode mudar a sua tristeza para a alegria, pode mudar seu estado de doença para a cura, pode mudar o seu estado financeiro, né? Que muitas vezes você está enfrentando, e aí, né, nós sempre falamos, e hoje nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, que há coisas que Jesus está pronto para nos abençoar, mas nós precisamos abandonar, né? Porque às vezes nós gastamos demais, além da conta do que nós ganhamos, e queremos que Jesus faça um milagre. E o milagre que Jesus faz é conscientizar você que você deve economizar, né? Que você deve andar dentro das 4 linhas, para que você não fique endividado. E te dá sabedoria para realmente resolver o problema também, né? Então há algumas coisas que nós precisamos fazer, né? Mas eu digo que a palavra do Senhor é uma palavra que vai mudar a sua vida nesta noite. É uma palavra que, se você a receber, né, de acordo com aquilo que manda a Santa Escritura, você realmente poderá ter a sua vida transformada. Porque ao receber a palavra de Jesus, irmãos, seja determinado em aproximar de Jesus. Seja determinado em aproximar. Veja que no versículo 40, não vai. Ajuda eu aí. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Aproximou-se de Jesus. Veja que aquele homem tinha uns problemas muito difíceis a ser enfrentado, mas aquele homem venceu o medo de sair daquele leprosário e vir até Jesus. Ele venceu o autodesprezo, porque todo mundo desprezava, ninguém queria saber de um homem daquele jeito, de uma pessoa daquela situação. Ele venceu os complexos, o repúdio das pessoas. Ele venceu porque ele sabia que Jesus podia mudar a sua vida. Ele venceu os embargos da lei, porque a lei determinava que ele lá ficasse. E se ele saísse da forma que ele saiu, ele poderia ser morto pelas autoridades e acelerar então o dia da sua morte, já que ele estava morrendo, né? Aos poucos, naquele leprosário. Venceu a frustração, porque com certeza ele tinha saúde e aquela enfermidade trouxe frustração em tudo aquilo que ele fazia, em quem ele era, nas coisas que ele conquistou. Talvez ele tinha família, talvez ele tinha filho, e as pessoas todas o desprezavam, porque aquela enfermidade realmente, né, segundo a cultura, levava a esta situação. Ele enfrentou e venceu a desesperança. O leproso foi determinado em aproximar-se de Jesus e levou aos pés de Jesus, prostrado,
a sua causa perdida. Você tem alguma causa que você julga perdida, meu irmão? Você está lutando com alguma coisa que você realmente entende que não dá mais? Que está para jogar a toalha? Que acha que não vai ter mais jeito? Se você tem, saiba que Jesus quer te abençoar nessa noite. Que você pode sair daqui com a sua vida mudada, com a sua causa perdida, né? Transformada em uma causa ganha. Porque é assim que Jesus age em nossas vidas, quando nós cremos de verdade. Quando nós cremos de uma forma plena no poder desse Deus que nós servimos. Aquele homem, gente, não se escondeu, mas ele correu na direção de Jesus. Ele saiu correndo em direção a Jesus e ali ele se prostrou. Eu sei que muitas vezes nós temos as nossas causas, nossas lutas. E aquele homem saiu, venceu, né? E se achegou a Jesus. Mas o Senhor Jesus nessa noite também te faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O Senhor sabe que muitas vezes nós estamos sofrendo, que muitas vezes nós estamos padecendo, muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, mas Ele nos convida. Às vezes nós temos nossa causa perdida, às vezes nós temos as nossas frustrações, às vezes nós temos realmente os nossos medos, nossos complexos, nosso repúdio. Mas aquele homem venceu todo esse embargo e saiu daquela caverna, né? Da morte, onde ele se encontrava. E hoje, muitas vezes, nós estamos também numa caverna, enclausurado, e nós precisamos tomar coragem e ouvir o convite do Senhor Jesus. E dizer sim ao convite do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está dizendo: você está cansado e sobrecarregado? Então vem a mim. Venha a mim. Ande comigo. E irão recuperar a sua vida. Recuperar a sua paz. Recuperar a sua normalidade. E Jesus continua dizendo: eu vou ensiná-lo a ter descanso verdadeiro. Caminhe e trabalhe comigo. Esse é o convite de Jesus. Observem como eu faço. Olhe para Jesus. O que Jesus faria em meus passos? Não é verdade? E Jesus diz assim: eu não vou impor nada pesado sobre você, não. Nada complicado demais. Fica tranquilo, porque meu fardo é leve. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade, com leveza. Esse é o convite de Jesus a nós. Esse é o convite do Senhor Jesus a cada um de nós. Mas diante disto, irmãos, nós precisamos demonstrar profunda humildade diante de Jesus. Profunda humildade, né? Veja que aquele leproso, no versículo 40, ele vai dizer: aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Irmãos, às vezes eu fico olhando o ser humano, porque Jesus é um Deus que ama de uma forma incondicional. Tem um amor imedível. João, para escrever João 3,16, diz que Deus amou você, a mim, a nós, de tal maneira que não tinha palavra para descrever o tamanho do amor de Deus. E às vezes, diante desse apelo, desse chamado, desse convite de Deus, nós ousamos, pobre mortal que somos, ousamos a desmerecer, a não atender o seu convite,
Porque muitas vezes nós achamos que é Deus que precisa de nós. Muitas vezes nós achamos que é Deus. Às vezes eu penso, eu vou na igreja fazer favor para Deus. Não. Ninguém faz favor para Deus. Ele é soberano, Ele é dono de tudo, criador de tudo, único Deus, fora dele não há Deus. Mas muitas vezes a gente se comporta desse jeito quando, diante do tão grande amor de Deus por nós, nós ousamos menosprezar, nós dizemos não, nós não queremos saber de Jesus. Embora Ele continue de braço aberto e não desista de nenhum de nós, nunca Ele vai desistir. Eu me lembro que tem uma ilustração do gato e do cachorro, né? Diz que tinha um cidadão que tinha um gato e um cachorro, e ele cuidava daquele cachorro, né? Penteava o cachorro, lavava o cachorro, dava comida para o cachorro, tratava tão bem o cachorro, brincava com o cachorro, e o cachorro olhou para ele assim e falou assim: rapaz, se esse homem me trata tão bem, eu acho que ele só pode ser Deus. E aí o gato recebia o mesmo tratamento, né? E o gato então recebia todos esses mimos, mas o gato olhava assim para o dono e falava assim: esse artista aí me trata tão bem, me quer tão bem, que eu tenho quase certeza que eu sou Deus. Às vezes o ser humano age assim. Às vezes nós agimos assim diante de Deus, diante da bondade de Deus, diante do amor de Deus, diante daquilo que Deus nos oferece. Às vezes nós somos gatão, filho. Por isso demonstra profunda humildade diante do Senhor. Aquele homem não chegou diante de Jesus cheio de orgulho e de soberba, mas ajoelhou-se diante dele, prostrou-se com o rosto em terra e adorou o Senhor. E adorou o Senhor. Às vezes nós precisamos pensar nisso, porque às vezes a gente acha que avivamento na igreja é bater palma, é pular, é bateria, é som, é cantar alto. Mas faz parte do avivamento também botar nossa cara no chão e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Se humilhar diante da onipotente graça do Senhor. Mas para esse lado ninguém está disposto. Mas aquele leproso se prostrou diante do Senhor. Ele reconheceu a majestade e o poder de Deus e o chamou de Senhor. Irmãos, ele demonstrou que tinha necessidade não apenas da cura da sua lepra, mas do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Por isso a humildade precede o milagre. Guarde bem isso. A humildade precede o milagre, né? Lá em Provérbios, capítulo 16, vai dizer que a altivez ou orgulho precede a queda. Precede a queda. Então, meus amados irmãos, lembre-se disso. Você é super importante para Deus. Tão importante que Deus enviou seu único filho para morrer no seu lugar, para que, crendo, você tenha vida eterna. Você vale mais do que o mundo inteiro. Você tem um valor imensurável. Mas esse valor, perto do valor de Deus, não é nada. Precisamos entender essa verdade. Precisamos entender essa verdade. Por isso, se humilhe-se diante do Senhor. Deus nunca despreza um coração humilde e quebrantado. A Bíblia diz lá em Salmo 51:17: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido.
Deus não despreza. Toda vez que você se humilhar diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, a sua santidade, a sua unicidade, Ele jamais vai desprezar o seu coração. Toda vez que você se prostrar diante dEle, os seus olhos de misericórdia estarão fitos sobre a sua vida. Por isso, irmãos, ao receber a palavra de Deus, expresse uma verdadeira fé em Jesus. Expresse uma verdadeira fé. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso que suplicou de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres. Eu acho engraçado que a oração modelo, a oração que o Senhor nos ensinou, virou até reza, né? As pessoas, mas ali ele está dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso e queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas o leproso sabia que ele era capaz de tudo, por isso ele diz assim: se quiseres, Senhor, com toda a humildade, eu sei que tu podes. Purifica-me, limpa-me, cura-me. Cura-me. Aquele homem aproximou-se de Jesus não com dúvida, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Nosso Deus é onipotente. Ele tudo pode. Não há nada impossível para Deus. Não há nada. A mão dele não está encolhida para não poder nos ajudar. Nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia. É um Deus que não nos abandona. É um Deus que está sempre conosco. Ele sabia que para Jesus não havia nada impossível. Você também crê assim? Que não há nada impossível para o Senhor Jesus? Ele sabia que apenas uma palavra de Jesus seria necessária para que tudo mudasse em sua vida. Lembra daquele centurião que veio pedir ao Senhor para que curasse o seu servo? E o Senhor disse: eu vou lá. Ele falou: não, Senhor, não precisa ir. Eu não sou digno para te receber debaixo do meu teto. Diga apenas uma palavra e ele será salvo. Diga apenas uma palavra e ele será salvo. Irmãos, nós precisamos expressar uma verdadeira fé em Jesus, porque Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmão, sem palavra liberada, sem milagre. Depois que o leproso aproximou-se de Jesus, demonstrou profunda humildade e expressou a sua verdadeira fé, o Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador, mostrando grande compaixão, tocou naquele homem, totalmente coberto de chaga, e liberou a palavra que mudou a sua vida. Que diz: aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelho: se queres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Purificado. Outra coisa também, ninguém colocava a mão, né, no enfermo, ninguém colocava a mão em defunto, ninguém colocava porque ficava impuro e não poderia ir ao templo. Mas o Senhor Jesus tocou-o, colocou a mão nele, não teve medo daquilo
que a lei dizia, né? A palavra que Jesus trouxe cura para aquele leproso. Curou aquele leproso. A cura foi completa, instantânea, segundo a palavra, e o milagre de Jesus foi público, imediato e completo. Todo mundo viu. E ele foi instado para não dizer nada a ninguém, saiu, né, contando para todo mundo, porque é impossível alguém não contar tamanha bênção. Não é verdade? E Jesus já não podia entrar tranquilamente em lugar algum. Irmãos, Jesus manda ele lá mostrar ao sacerdote, levar o sacrifício necessário, que era para aqueles que eram mais pobres, 2 pombinhos, para ser sacrificado, como testemunha daquilo que Deus fez por ele. Mas o sacerdote poderia declarar-o limpo, porque o sacerdote ia olhar e dizer que ele estava limpo, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. Só Jesus poderia torná-lo limpo. Uma palavra de Jesus mudou tudo na vida daquele homem e pode mudar na sua também nesta noite. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Então o mesmo Jesus que curou aquele leproso é o mesmo Jesus que se faz presente no meio de nós hoje. Porque onde há 2 ou 3 reunidos, aqui estou eu, diz o Senhor. Então, se ele liberou uma palavra que mudou tudo na vida daquele leproso, ele também pode liberar uma palavra que mudará a sua vida para sempre. Amém, irmãos? Para sempre. Mas para tanto, seja determinado em aproximar de Jesus. Não fica de longe de Jesus, não. Se achegue nele. Ande com ele. Lembra de Pedro? Pedro quis andar de longe, né? Embora avisado, logo o galo cantou. Jesus não é Deus para que a gente siga ele de longe. Jesus é um Deus para que a gente tenha dentro do coração. Porque ele quer habitar na minha e na sua vida. Demonstre profunda humildade diante de Jesus. Entenda que você é muito importante para Jesus, a ponto dele morrer por você. Se tivesse só você no mundo, ele morreria por você. Mas ele é mais importante do que você. Se humilhe diante da potente mão de Deus, do Senhor Jesus. Ele continuará te amando incondicionalmente. Mas ele sempre será o Senhor. Sempre será o Senhor. Por isso expresse uma fé verdadeira em Jesus. Coloque a sua fé nesse Deus que tudo pode. Irmãos, essa é a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Por isso, se você tem alguma causa perdida, alguma coisa a colocar no altar do Senhor, porque com toda humildade, coloque-se diante do Senhor. Eu quero que, se você tem alguma coisa desse tipo, fique em pé, eu quero orar por você, aí onde você está mesmo. Porque o Senhor está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, eu quero solucionar, eu quero tocar na sua vida, eu quero que a sua vida seja mudada. Mas para isso, se aproxime com determinação ao Senhor. Demonstre uma profunda humildade, entendendo que Deus é Deus e que nós somos apenas servos. E expresse uma profunda fé nesse Deus que tudo pode. Então, se você tem algo, fique em pé, eu quero orar por você. Onde você estiver, eu quero colocar a sua vida no altar do Senhor. Não tenha vergonha, não. Aquele leproso, se tivesse vergonha, se tivesse medo, tem que vencer. Tem que vencer aquilo que realmente tem nos prendido, e buscar aquilo que nós precisamos do Senhor. Porque só Ele pode mudar a minha,
a sua e a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, assim como aquele leproso, Senhor, contaminado pelas suas lepras, pela sua enfermidade, muitas vezes nós somos contaminados, Senhor, pelo nosso pecado, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade. Ó Deus, às vezes, Senhor, nós também padecemos, Senhor, pelos nossos medos, pelas nossas incertezas, pelo nosso desamor, pela nossa falta de perdão e por não perdoar. Muitas vezes, Senhor, nós padecemos porque nós sabemos que esse mundo jaz do maligno. E o maligno, Senhor, tem nos sufocado, tem nos escravizado, mediante a lei dos homens, mediante as lutas, Senhor, que nós travamos, mediante, Senhor, a luta da sobrevivência, da educação de filho, do relacionamento, Senhor, conjugal. Quantas coisas, Senhor, tem caído sobre nós, de tal forma, Senhor, que nós nos sentimos como aquele leproso. Por isso, Senhor, nesta noite, nós nos apresentamos diante de Ti, tal como Ele, e nos prostramos diante de Ti, ó Pai, e Te suplicamos, Senhor, se quiseres, Senhor, o Senhor pode tornar-nos limpos, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode consertar, o Senhor pode edificar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode tudo, e nós cremos nisso, que nada é impossível para o Senhor. Portanto, Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua onisciência, Senhor, visite a cada coração, esquadrinhe ele, daqueles que estão em pé e muitas vezes daqueles que continuam sentados. Sonda, Pai, e atenda os nossos pedidos, atenda o nosso clamor. Eu sei que o Senhor está dizendo a cada um de nós: eu quero, seja purificado. E eu estou te atendendo, e nós cremos pelos olhos da fé que o seu milagre está sendo operado no seio da sua igreja nesta noite. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque assim como o Senhor olhou com misericórdia aquele leproso, o Senhor está olhando para as nossas vidas nesse momento e nos abençoando e trabalhando em cada situação que está sendo colocado no seu altar, na sua presença nessa noite, em espírito de oração. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos, Senhor, receber de suas mãos o milagre que nós precisamos. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amada igreja, podeis tomar assento. Uma oração silenciosa, estamos nos despedindo nessa noite. Que Deus o abençoe, que Deus guarde. E creia, se você se apresentou de uma forma coesa diante de Deus, com humildade e com fé, o Senhor há de atender aquilo que deseja o seu coração. Que Deus abençoe, vão em paz, uma boa semana a todos. O teu nome, os meus medos se vão.